Mais do que dizer o que os crentes devem fazer e não devem fazer para ser salvo, esse salmo descreve a vida do salvo e a vida dos que não são salvos. Então, esse salmo mostra a distinção, porque a vida dos salvos deve manifestar esse desejo, esse amor pelo Senhor, e o que não é verificado na vida dos ímpios, que vivem na sua vida de pecado. E a razão, o Salmo descreve, é porque os crentes já estão conectados com Cristo, na descrição da árvore, né, plantada junto ao ribeiro de águas, e inevitavelmente eles são supridos pelas bênçãos dessa união com Deus, o que não acontece com os ímpios, que consequentemente não pode demonstrar essa vida de união, os resultados dessa vida de união. Vamos agora então a Romanos 6, vamos meditar nesse capítulo, que também nos fala sobre essa união com Cristo e os frutos dessa união. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor.
Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia bendito, abençoado para nós. Esse dia que é especial porque é o dia que o Senhor separou para nele se encontrar com o seu povo. Nós louvamos o Senhor pelo privilégio que temos de atendermos o chamado do Senhor, e na nossa vida não teve nada que tenha atrapalhado a nós a atendermos esse chamado, nem doenças, nem fraquezas de fé, nem impedimentos por causa de trabalho ou conflito ou qualquer outra coisa. Mas nós sabemos, Senhor, que todas essas coisas nos sobrevêm e muitas vezes nos impedem de estarmos no culto ao Senhor. Como sabemos que tem irmãos nesse momento que sofrem por causa de doença, outros que ainda têm uma fé fraca, outros que são impedidos por causa de trabalho. Nós lembramos particularmente do pastor Bertone, um servo de Deus que está impedido de pregar o evangelho à sua congregação por causa da doença, que o afastou das atividades. Que o Senhor possa conceder ao teu servo esse privilégio de voltar ao púlpito e de pregar o evangelho, e ajuda-o para que ele seja um homem fiel na pregação, e abençoa a sua congregação debaixo da pregação dele. Ajuda essa congregação, Senhor, a domingo após domingo ouvir a pregação do evangelho e por meio da pregação experimentar o poder transformador do Espírito Santo. Abençoa as igrejas de Cristo, espalhadas em todos os lugares, que estão se reunindo nessa manhã de domingo em torno da Tua Palavra, para aprender a Tua vontade e para louvar o Teu nome. Tanto aqui no Brasil, como pelo mundo afora, as igrejas irmãs no exterior, as igrejas irmãs que têm ajudado esse trabalho, a partir das suas ofertas enviadas do Canadá para cá, e também a congregação que está se reunindo aqui, em obediência ao teu chamado e por amor ao Senhor. Abençoa também a cada um de nós e aqueles que estão por necessidade tendo de acompanhar pela transmissão. Também os visitantes que eventualmente estão conosco, tanto aqui no prédio da congregação como acompanhando a transmissão desse culto. Abençoa a pregação e abençoa o pregador, para que a tua palavra seja proclamada em verdade e para que, sobretudo, o teu Espírito Santo possa usar essa palavra poderosamente no coração de cada um dos teus filhos e filhas. E assim, Senhor, supre nossas necessidades, vence nossas fraquezas e nos conduz para mais perto do Senhor, onde a nossa alma é suprida e onde ela é estimulada a louvar a Deus por toda a salvação que alcançou em Jesus Cristo. Nós te oramos, pedindo a tua bênção e o perdão dos nossos pecados. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como já mencionei, o domingo 24 do Catecismo já tratou o tema das boas obras. Porém, naquele momento o Catecismo explicou que as boas obras não servem como justiça nossa diante de Deus, nem mesmo como parte dessa justiça. Porque nós sabemos muito bem que o melhor da nossa justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia. E a justiça que deve permanecer diante de Deus para alcançar salvação deve ser uma justiça perfeitíssima. E nós estamos muito longe dessa justiça. Nós aprendemos então ali que a salvação é uma obra graciosa de Deus, é obra da graça somente. Um Deus que soberanamente nos amou, nos escolheu e enviou o seu Filho para ser a nossa salvação. Então, Deus, do começo ao fim, é aquele que opera a nossa salvação sem depender de absolutamente nada de nós. Mas agora, no domingo 32, o Catecismo mostra que ainda há um espaço para as boas obras na nossa vida. Não como uma contribuição para a nossa salvação, porque a obra de salvação é monergística, é Deus somente que age para a nossa salvação. Mas o Catecismo explica que há
um lugar para boas obras na vida dos salvos, não na vida de um perdido, no sentido de buscar alcançar a salvação, mas na vida daquele que foi salvo. E o catecismo até nos indica que as boas obras são necessárias na vida dos salvos. Elas não são opções, né? A gente faz ou não faz. Não, elas são a consequência direta, natural da obra que Cristo realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Da mesma forma que uma árvore que recebe a água e está viva, ela mostra os sinais dessa vida de muitas maneiras. Assim também nós mostramos os sinais vitais da nossa relação com o nosso Salvador Jesus Cristo por meio das boas obras, que não são produzidas por nós, são produzidas pelo Espírito Santo em nós e se manifestam em nós. Por isso, no final das contas, não são nossas boas obras propriamente dizendo, mas são as obras do Espírito Santo. E por essa razão mesmo temos a garantia de que Deus vai cumprir a promessa que fez, de que vai recompensar essas boas obras. Então o apóstolo Paulo trata sobre essa relação entre salvação e boas obras, entre a justificação e a nova vida que o crente desfruta em Cristo Jesus, aqui em Romanos capítulo 6. Os crentes em Roma, alguns tinham uma ideia errada, que infelizmente perturbou a igreja no passado, em muitos lugares, e ainda perturba a igreja hoje, que é aquela ideia de que, bom, já que eu alcancei a salvação por graça, eu agora estou justificado, não tem mais condenação para mim, como nós lemos em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, então o pecado, assim, não importa, não tem consequência, não importa se eu cometo o pecado ou não. E com base nisso, muitas pessoas acabam vivendo uma vida que muito mais mostra que ele é um ímpio do que um salvo. É triste olhar muitas vezes para pessoas que, se chamando cristãos, vivem a mesma vida dos ímpios. Não vive uma vida que mostra uma consequência dessa vida de salvo. Também em Roma, essa ideia estava perturbando a igreja e a saúde espiritual da igreja, e até atrapalhando a função da igreja como luz para as nações. Já nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo questiona esse pensamento. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então Paulo mostra que aqueles que já morreram para o pecado e estão em Cristo, não funciona o argumento de que, bom, já que a graça de Deus foi uma coisa tremenda na minha vida e acabou com toda a condenação, então eu posso continuar pecando e até vou dar motivo para que a graça seja ainda mais abundante. Isso não funciona na vida de um crente. E aí Paulo vai explicar por quê. E Paulo corrige esse pensamento errado desses irmãos com duas imagens que ele apresenta aqui nesse texto. A primeira imagem é a imagem da morte e ressurreição de Cristo e do subsequente efeito que essa morte e ressurreição causa na vida dos crentes. Então ele trata isso do versículo 3 até o versículo 14. E do versículo 15 até o versículo final, ele apresenta outra imagem, que é a imagem de uma libertação da escravidão do pecado para pertencer a Cristo. Então, do senhorio debaixo do pecado para o senhorio de Cristo. Qual a consequência que isso então gera para a nossa vida? Então, por meio dessas duas imagens, o apóstolo Paulo desfaz esse pensamento errado dos irmãos, de que depois de ter sido salvos, justificados em Cristo, eles podem continuar vivendo a vida do pecado, porque não tem mais condenação mesmo para eles. Então, ele vai mostrar que isso é incompatível com a doutrina cristã. Então, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo mostra que os crentes, eles foram unidos a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Então, aqui ele apresenta essa imagem
que domina a pregação apostólica. A pregação apostólica muitas vezes é resumida em termos de morte e ressurreição. A gente sabe que os atos redentivos de Cristo dizem muito mais do que morte e ressurreição. Mas às vezes os apóstolos estão resumindo a vida de Cristo e a sua morte como o fundamento da nossa salvação. Então Paulo explica que a união na morte de Cristo nos rende a libertação dos nossos pecados. E a nossa união na ressurreição de Cristo nos rende uma nova vida dominada pelo Espírito Santo, que agora vem habitar no coração do crente e que deve marcar a vida do crente. E então essa vida de participação em Cristo na sua morte e ressurreição nos é apontada no batismo. Então o apóstolo Paulo menciona nos versículos 3 e 4 que no batismo nós aprendemos que nós fomos unidos a Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Então Paulo descreve essa união na morte de Cristo em termos de fomos batizados na sua morte, versículo 3, fomos sepultados com ele na morte, versículo 4, unidos com ele na semelhança da sua morte, versículo 5, e fomos crucificados e crucificamos com ele o velho homem, versículo 6. Então são várias imagens que Paulo está usando para mostrar que definitivamente nós rompemos com o pecado. Não há mais uma ligação com o pecado, nem ligação vital, nem ligação de senhorio, porque nós morremos para ele. Versículo 7, Paulo então vai falar sobre a destruição do corpo do pecado. Como é que nós destruímos o corpo do pecado? Quando ele fala sobre o corpo do pecado, ele fala sobre a nossa natureza humana, que é uma natureza ainda corrompida. E Paulo não está dizendo que destruir o corpo do pecado é chegar ao ponto que então você vai conseguir eliminar o pecado da sua vida. Paulo não está ensinando isso aqui. O que ele está ensinando é que a nova vida no domínio do Espírito Santo, em união com Cristo, é possível anular o senhorio do pecado sobre a nossa vida. Nós somos pecadores, isso vai perdurar durante toda a nossa existência. Mas qual é a relação do pecado conosco? Não é mais uma relação vital no sentido de que porque somos pecadores estamos condenados, e nem é uma relação de senhorio, ou seja, de porque sou pecador, então eu sou escravo do pecado e tenho que fazer tudo o que ele exige de mim. Então, no versículo 7, Paulo, depois de fazer várias afirmações de rompimento da nossa relação com o pecado, ele diz para o objetivo de que o corpo do pecado seja destruído. Então, quanto mais nós nos unimos a Cristo, quanto mais nós provamos da nossa união com Cristo, mais nós provamos do nosso afastamento do pecado. Quando nós não buscamos piedosamente ao Senhor Jesus Cristo e não buscamos a graça do Espírito Santo para provar os efeitos dessa união com Cristo, mais a gente vai perceber os efeitos do pecado na vida da gente. Com certeza vocês tiveram, têm e terão essa experiência. Quanto mais você está dedicado na leitura da Bíblia, quanto mais em casa você está dedicando tempo à oração, quanto mais você está passando tempo meditando na palavra de Deus, mais você percebe essa aproximação a Cristo e mais você percebe os efeitos dessa aproximação a Cristo. Mais você sente prazer pela palavra de Deus e pela oração, mais você quer usar essas coisas para louvar a Deus, mais você quer usar essas coisas para atrair mais pecadores para Cristo. Mas quando, por causa das fraquezas, como o próprio apóstolo Paulo menciona no versículo 9, mas fala como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Quanto mais a gente negligencia esses exercícios piedosos, quanto mais a gente tenta se justificar porque está trabalhando muito, está com pouco tempo,
porque está muito cansado. E quanto mais a gente usa esses pretextos para não orar, para não ler a Bíblia, para não meditar nas coisas do Senhor, quanto mais a gente busca justificativas para não vir ao culto, para ouvir a pregação, para experimentar a obra poderosa do Espírito Santo, mais a gente percebe isso na vida da gente. A vida da gente é assim. Nós precisamos, dia após dia, continuamente, provar dos efeitos da obra graciosa que o Espírito Santo está operando em nós. O Espírito Santo gera a fé em nosso coração, preserva essa fé, e por meio da fé, ele nos leva a nos aproximarmos de Cristo e a recebermos de Cristo tudo o que Cristo conquistou para nós. Então, quanto mais nos unimos a Cristo, mais provamos dos seus benefícios, mais o nosso coração tem prazer em Deus, mais o nosso coração, como o Salmo 1 descreve, tem prazer na lei do Senhor, mais o nosso coração vai experimentar as bênçãos do bom caminho, o qual o nosso Salvador está nos conduzindo nesse mundo de pecado. Então, a vitória sobre o pecado, o domínio sobre o pecado, a morte do corpo do pecado, nos dá uma garantia, ou melhor, é uma garantia para nós, por meio dessa aproximação que nós temos a Cristo. Sem uma vida dedicada ao Senhor Jesus, a nossa vida muitas vezes é uma vida atribulada pelo pecado. Eu não quero com isso dizer que essa pessoa não seja um crente. Paulo está dirigindo essas palavras para a igreja em Roma e chamando-os de irmãos, mas ao mesmo tempo apontando que tinha pessoas que estavam vivendo ainda na vida de pecado, porque não conseguiu compreender que a união com Cristo, a justificação alcançada por Cristo, implica não apenas em um estado, mas também em uma vida que concorda com esse estado. Ele faz a mesma coisa quando ele escreve a carta aos Coríntios. Ele censura a igreja de Corinto porque de um lado eles eram santificados, alcançaram a salvação, mas do outro lado eles não estavam vivendo a consequência dessa posição exaltada como salvos em Jesus Cristo. Então, o versículo 9 a 11, o apóstolo mostra que quando nós estamos unidos a Cristo, pela obra do Espírito Santo, nós provamos essa mortificação do pecado e provamos essa graça da nova vida. Isso realmente é garantido a nós. Versículo 11, assim também vós, consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ser liberto debaixo da lei nos fala sobre a condenação que pairava sobre todo aquele que não podia viver conforme toda a exigência da lei. Então, toda a vontade de Deus revelada em sua palavra e que a gente não podia obedecer, trazia sobre nós condenação. Nós fomos removidos debaixo dessa maldição por meio da obra salvadora de Cristo na cruz, e agora nós estamos desfrutando dessa salvação que veio pela graça de Deus, não com base em nossos méritos. Mas essa libertação do pecado para uma vida na graça não nos dá o direito de vivermos ainda no pecado, confiados em que não há mais condenação para nós. Isso é a conclusão do apóstolo Paulo nessa primeira parte. A consequência da nossa união na morte e na ressurreição de Cristo deve ser demonstrada debaixo da vida na graça agora. Nós não fomos tirados de debaixo da lei, nós não fomos tirados de debaixo da lei e então agora
não acontece mais nada, não tem uma continuação, não tem uma substituição a esse estado anterior. Nós não fomos simplesmente tirados do estado de condenação, nós fomos colocados no estado de salvação. Fomos tirados de debaixo da lei, fomos colocados agora no ambiente da graça. E essa nova vida no ambiente da graça deve combinar, deve concordar com a libertação dos nossos pecados. Então, não temos desculpas, nem para viver uma vida de pecado, ainda viver na vida de pecado, e nem para viver uma vida infrutífera, porque não há uma neutralidade, não há uma coisa vazia no meio. Nós somos tirados daqui e postos aqui. Então, sua vida inteira, corpo e alma, todos os seus membros devem ser dedicados a Deus, não mais ao pecado. Não é possível, não é aceitável que vocês continuem vivendo vidas de pecado depois de terem sido libertos da lei e transportados para o ambiente da graça salvadora de Deus. Mas vocês agora são chamados a viverem uma vida dominada pela justiça de Deus e não mais pela escravidão do pecado. Depois de ter, então, nos ensinado que a nossa união com Cristo, na morte e na ressurreição, nos transporta de um estado a outro, estado de condenação, para o estado de salvação. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 14, introduz agora a figura de que nós não apenas mudamos de estado. Eu era condenado, agora não sou mais condenado. Mas ele também fala sobre o senhorio. Nós fomos removidos de um estado e colocados sobre o outro estado. Nós fomos tirados de debaixo do senhorio do pecado, não para ficar sem dono, como bastardos no mundo. Eu não sou filho do diabo, mas também não sou filho de Deus. Isso não existe. Nós fomos libertados do domínio do diabo para pertencermos ao Senhor. Então, a justificação por Cristo tinha por implicação ter sido não apenas transportado do estado de condenação para o estado de salvação, mas também ter sido transportado para debaixo do senhorio do pecado para debaixo do senhorio de Cristo. Versículo 16 a 18 diz: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo por obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feito servos da justiça. Então não foi salvo do pecado para ser um nada, um nulo. Foi liberto do pecado para ser um servo da justiça. Então os irmãos haviam se tornado servos de Cristo. E é bom notar que o apóstolo Paulo não foi ele quem provavelmente iniciou os trabalhos em Roma. Ele mostra isso no primeiro capítulo. Apesar disso, ele mostra um interesse muito grande pelos romanos. Ele estava recebendo notícia da fé dos romanos, como a fé realmente estava se estabelecendo em Roma. Ao mesmo tempo, ele percebia que essa fé ainda mostrava muita fraqueza e precisava ser aperfeiçoada. Então, ele demonstra lá no capítulo 1 o seu desejo de viajar a Roma e poder, então, aperfeiçoar a fé dos irmãos. Mas mesmo não tendo sido o apóstolo Paulo aquele que iniciou e que estabeleceu a igreja em Roma, ele mostra muito amor pelos irmãos, muito interesse pelos irmãos. Os irmãos haviam conhecido a Cristo e haviam alcançado a libertação dos pecados em Cristo por meio das doutrinas ensinadas por outras pessoas, talvez outros apóstolos, ou mesmo pessoas que haviam transitavam para Roma. Roma era centro do império, então havia um fluxo de pessoas muito grande para a capital do império, e é fácil imaginar que realmente rapidamente o evangelho acabou chegando em Roma por meio desses viajantes. Lá mais adiante nós vamos ler sobre Áquila
e Priscila, que haviam fugido de Roma justamente por causa de uma perseguição posterior. Então eles, como judeus, haviam fugido de lá, e assim também muitos cristãos, com o passar do tempo, foram impedidos de ir a Roma. E Paulo, quando vai no final, ele cumpre o desejo dele, mas ele vai como prisioneiro, né? O final de Romanos fala sobre isso. Então, agora, o que Paulo está fazendo é chamar os irmãos à responsabilidade de colocar em ação, colocar em prática as doutrinas que eles haviam aprendido, que eles haviam crido e confessado. Por isso, então, no versículo 19, ele insiste: assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Que justiça é essa? A justiça que eles haviam aprendido de Cristo. A justiça que procede da palavra de Deus. A justiça que fala sobre a vontade de Deus sobre nós e que é alcançada por meio da obra de Cristo Jesus. Então, esses irmãos haviam vivido anteriormente suas vidas dominadas por todo tipo de pecado. Paulo, aqui ele nem nomeia, ele não dá uma lista de pecados, como ele faz em outras cartas, especialmente aquelas com as quais ele teve contato direto. Você vai ver que as listas, muitas vezes, têm mais a ver com a intimidade de Paulo com aquela igreja, porque como foi ele que iniciaram os trabalhos, e quem diretamente havia instruído, muitas vezes ele está apontando mesmo assim com o dedo quais são os pecados. Aqui Paulo não faz isso. No versículo 21, que ele diz, os pecados que agora vocês sentem vergonha deles. Porque agora vocês sabem que isso são coisas feias, imundas, que ofendem a Deus e que não devem fazer parte da vida dos cristãos. Naquela época, no tempo passado, os irmãos ainda não haviam alcançado a justiça que vem de Deus para o perdão dos pecados. No versículo 20, Paulo diz: eles estavam isentos em relação à justiça. É bom notar que isento aqui não quer dizer que então eles estavam cometendo pecado e eles estavam isentos, não tinha cobrança nenhuma, não. O que essa frase quer dizer é que eles não haviam sido alcançados por essa justiça. No tempo passado, eles não provaram os benefícios dessa justiça. Mas quando eles ouviram as doutrinas da palavra de Deus por meio de outros cristãos, talvez até outros apóstolos, eles alcançaram essa justiça, foram justificados, foram libertados do domínio do pecado e passaram a ser servos de Cristo. Então, do domínio, da servidão, da escravidão do pecado para a escravidão de Cristo. E é bom, apesar da tradução aí, coloca escravo do pecado e servo de Cristo, parece que são coisas diferentes, são palavras diferentes, mas na verdade é a mesma palavrinha, tá? Talvez o tradutor, ao fazer essa modificação de escravo para servo, é que no caso da escravidão do pecado é uma escravidão opressora, enquanto que a escravidão a Cristo é uma escravidão voluntária. Nós queremos isso mesmo. Nós realmente queremos Cristo como nosso Senhor. Então nós voluntariamente servimos a Ele e não por uma força opressora sobre nós. Mas é exatamente a mesma palavra. Então Paulo diz: se quando vocês eram escravos do pecado, se eram forçados a fazer isso, eles não tinham a vontade livre, vocês usavam essa posição de escravo do pecado para servir ao pecado com todo tipo de pecado, com todo tipo de perversidade e coisas vergonhosas, muito mais agora, como libertados por Cristo, como pertencendo a Cristo, como libertos, como livres em Cristo. Agora vocês podem, com todo o amor, com toda a vontade, com toda a dedicação, usar todos os vossos membros para a justiça, para a vida de santificação. Então, de fato, nós temos motivos de sobra para querer viver uma vida de santidade diante do Senhor. A gente sabe que as lutas são tantas, e Paulo reconheceu isso no versículo 19, que como homem permanecem as fraquezas em nós, apesar de não haver mais condenação, porque a graça de Deus realmente
abundou sobre nossas vidas e perdoou os nossos pecados, mas a presença do pecado em nós ainda é uma coisa muito incômoda. E muitas vezes não é fácil, não. Tem pecados que nós estamos lutando contra eles, estamos querendo servir melhor a Deus, mas daqui a pouco a gente está lá caindo nos mesmos pecados de novo. A nossa língua se mostra às vezes indomável, a nossa ira muitas vezes se mostra incontrolável, apetites carnais muitas vezes se mostram desenfreados. Mas nós somos chamados a não usarmos os nossos membros, nossa vida inteira, nosso corpo, nossa alma, para servir ao pecado, como se a gente fosse obrigado a ele. Como se nós não tivéssemos sido libertos por Cristo e ainda devêssemos alguma coisa para o pecado. Como se houvesse uma ligação vital, de tal modo que tudo que a gente faz é para ele. Uma ligação de senhorio, como se ele dominasse sobre nossa vida. A promessa que nós temos da parte de Deus, por meio da obra do Espírito Santo, é que essas coisas não vão dominar a nossa vida. E não existe crente melhores do que outros. Ah, porque você consegue, eu não consigo. Não existe crente melhor do que outro. O que existe é que, pela graça de Deus, crentes estão experimentando dessa graça e estão usufruindo dos benefícios dessa graça na sua vida. E às vezes as lutas que ele está passando são as mesmas do que o outro. Mas enquanto um está recorrendo à graça de Deus, buscando o Senhor, e quando mais ele percebe que o pecado está querendo se levantar para dominá-lo, mais ele subjuga a sua natureza humana, mais ele recorre ao Senhor Jesus, mais tempo ele passa aos pés de Cristo, mais ele se envolve nos exercícios da piedade cristã, por meio das quais o Espírito Santo está santificando as nossas vidas. Então não é nenhuma novidade se o crente está reclamando porque está vivendo vida fraca no pecado, e às vezes está pedindo oração, está reclamando. Nós vamos orar, claro que nós vamos orar, mas você é chamado a se aproximar a Cristo, para desfrutar dos benefícios dessa união que é prometida a você na pregação do Evangelho. Então, em conclusão, irmãos, sem sombra de dúvida, não tem nenhuma dúvida, apesar dos pecados que persistem, às vezes até nós caímos em pecados sérios mesmos, mas não pode ter nenhuma dúvida de que nós desfrutamos de uma posição gloriosa de justificados em Cristo Jesus. Isso é a coisa maravilhosa. Ninguém nos tira dessa posição, nem Satanás, nem mesmo os nossos pecados persistentes. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Nós fomos transportados da condenação para a salvação. Ninguém tira isso de nós. Nem mesmo os muitos pecados que vocês ainda têm de passar. De vez em quando vocês podem cair em pecados feios, que se vocês não olharem para o sangue da cruz, vocês vão ficar com vergonha desses pecados e vão se afastar de Deus, porque é assim que o pecador faz. Foi assim no princípio, quando o homem pecou. Ficou com vergonha. Ele não correu para perto de Cristo, para perto do Senhor. Ele correu para longe, se afastou, porque o pecado envergonha. Mas é sem sombra de dúvida que, apesar dos pecados que ainda possam nos humilhar nessa vida, nós fomos justificados em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, podemos e devemos recorrer a Deus cada vez de novo. Quem é pai sabe disso. O filho pode errar 10 vezes. A posição de justificados em Cristo Jesus, vocês não vão escapar das lutas diárias do pecado. Mas apesar disso, então,
podem recorrer cada vez de novo a Cristo. E lembre-se, vocês têm uma longa jornada pela frente. Até o dia final, tem tanta coisa para acontecer na nossa vida, que a gente não tem ideia. Eu vou esperar que, então, essas coisas aconteçam, para achar que naquele momento eu vou ter força para correr para o Senhor? Eu vou subestimar a minha natureza humana? E vou pela presença do Espírito Santo e pelos frutos do Espírito Santo na vida da gente. Versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque se permanecer no pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora nós temos o fruto para a santificação. O fruto é o próprio Espírito Santo, que nos é dado para a santificação. O dom do Espírito Santo, por meio do qual alcançamos salvação, permanece em nós, para que, por meio dele, nós possamos viver uma vida de santificação até a vida eterna que alcançaremos na vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, mostre toda a sua gratidão a Cristo. Uma vida de gratidão que mostra que realmente você está unido a Cristo na sua morte. O pecado está sendo destruído, foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo. Mostre também que a sua vida é uma vida de novidade por meio da ressurreição de Cristo, porque a morte de Cristo garante o perdão dos nossos pecados, e a ressurreição de Cristo garante a nova vida.